a gente pode utilizar um empréstimo financeiro do banco de forma inteligente. Assim, ó, a maioria das pessoas, eu incluído, durante muito, muito tempo, fiquei com muito medo dos bancos. Aquela coisa, não sei se aconteceu com você, Vanessa, que banco é visto como inimigo, visto como O vilão da história. vilão da história. Sim. Boa, boa, boa. O vilão da história, é isso aí. E claro, porque a palavra dívida está muito estigmatizada. Ah, eu estou endividado, eu estou no buraco por causa das dívidas. Se não conseguir pagar a dívida, fiquei endividado. Então... Só que, claro, quando você fica endividado para comprar coisas que não têm valor ou coisas que não te ajudam a construir patrimônio, evidentemente, se você fica comprando xícaras de café e fica comprando café da Arábia Saudita, e sei lá, fica comprando moletom de marca, fica comprando relógio de ouro e fica gastando mais do que você ganha, e para conseguir financiar esse estándar de vida que você quer ter, mas que ainda não tem, que você não gira os Que ingressos não para ir, pode. vai chegar uma hora que o cartão vai estourar e claro, desse jeito, quando você tem que procurar um vilão da história, o vilão é o banco. Quem te deu essas taxas de dividir. Tem pessoas que literalmente pegam o cartão de crédito e cortam com raiva. Mas o problema não é o cartão de crédito. O problema é que você não está utilizando empréstimos financeiros do banco ou de qualquer pessoa, na real, de forma inteligente. O único jeito para que um empréstimo seja inteligente, presta atenção aí, pode tomar nota, anota aí. O único jeito que um empréstimo, uma dívida, seja uma dívida inteligente ou uma dívida boa, é que a dívida não seja paga por você. Como assim? Tá, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você compra uma máquina para cortar grama, compra um trator para cortar grama. Esse trator você não paga à vista, você paga parcelado com o empréstimo financeiro do banco. E você com esse trator consegue trabalhar e com esse trabalho você é remunerado e com isso paga o empréstimo, você não está adquirindo uma dívida ruim, está adquirindo uma dívida boa, porque você comprou um ativo que te permite trabalhar. Quando você, mesma coisa com o Uber. Se você compra um carro no Uber, para comprar para o Uber, você contrata um motorista e faz isso 2, 3 vezes com 2, 3 carros, tem 2, 3 motoristas, tem um negócio, essa dívida é o ativo imobiliário, é o ativo, nesse caso, de veículo, que vai pagar as parcelas daquela dívida. O único jeito que seja um empréstimo financiado de forma inteligente, que esse empréstimo não seja você quem paga, seja o próprio negócio ou o próprio ativo que vai pagar. No negócio imobiliário, como seria essa situação? Antes de responder, eu vejo que eu tenho vontade de fazer uma pergunta, Vanessa. Sim, tem uma pergunta. E o que acontece, por exemplo, Ignacio, se a gente faz um empréstimo no banco para fazer um investimento e, sei lá, acontece alguma coisa, os juros começam a crescer além da conta e a pessoa... Porque eu acredito que um dos medos do investidor ter que fazer financiamento é a própria palavra financiamento. Nossa, tem financiamento, já tem um negócio que eu vou ter que pagar ali em 20 anos, 25 anos para pagar esse financiamento. E aí, eu fico pensando assim, que existem mais de uma forma de se ganhar dinheiro com investimento em imóveis. E quando fala assim, tenho 20 anos para pagar uma casa, para daí começar a ganhar dinheiro com o aluguel da casa, por exemplo. Então, Sim, é peraí, só calma, uma calma. coisa, Você está me fazendo umas 5 perguntas, uma pergunta só. A uma primeira só. pergunta vamos lá, vamos desconstruir essa pergunta que você acabou de fazer. Super interessante, mas vamos despacito, como disse Luiz Fonsi. Despacito, Despacito. despacito. Boa. É isso aí. Vamos despacito. Então, a primeira pergunta que você fez, que as pessoas têm medo de que os juros, tipo assim, muda os juros e como foi a pergunta que você fez?
Os Perder o juros controle da perderam o situação porque controle da os situação, juros, sei lá, aconteceu disparam. alguma coisa, disparou, aconteceu alguma coisa no governo. Beleza, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que os juros não disparam magicamente, tá? Quando você faz um contrato com um banco, do mesmo jeito que você faz um contrato com outra pessoa, as regras do jogo estão bem claras. O problema é que as pessoas assinam qualquer coisa sem saber o que estão assinando, tá? E vamos combinar que o banco também é bem espertinho, não vou falar que não. Não são todos E se, anjinhos, né? pois é, então, tá, vamos criticar o banco, beleza, o banco se aproveita da ignorância dos outros. Então, intente você não ser ignorante, combinado? Combinado lá. Que a ignorância está muito perto da burrice. Então, pelo amor de Deus, não, vamos tentar não ser. Bom, ignorante todo mundo é porque ninguém nasce sabendo, mas vamos tentar pelo menos diminuir essa ignorância, combinado? Só diminuir um pouquinho já é suficiente já, tá? Não precisa Primeira muita coisa, coisa, não. já é muita coisa. Os juros, quando você faz um empréstimo, especialmente um empréstimo para comprar uma vivenda, uma propriedade, ela tem diferentes tipos de juros. Tem juros fixos, juros decrescente, parcela decrescente, parcela fixa e parcela crescente. Tá? Eu recomendo parcela fixa. Quando você tem parcela fixa, você sabe exatamente quanto que vai ser a parcela, tá? Então, antes de você assinar, você tem que entender como que funciona essa parada das parcelas fixas, parcelas crescentes, ou seja, juros fixos, juros variáveis e juros mixtos. Também tem as três opções, tá? Juros fixo é fixo durante todo o período. Você assina hoje e virou, ficou. O risco da inflação vira costas do banco. Se você ficar com o risco da inflação nas suas costas, tudo bem, pode ser também. Mas os seus ingressos têm que virar também, nesse caso, o aluguel tem que ser ajustado pela inflação também. Ou seja, sua parcela do financiamento vai aumentando por causa da inflação, mas o aluguel vai se reajustando pela inflação também. Então, está equilibrado, está indexado, tá? Aumenta um, mas aumenta o outro. O problema da inflação não é a inflação em si. O problema da inflação é que você perde poder adquisitivo. O problema da inflação não seria problema se os salários se o seu salário aumentasse ao mesmo ritmo que a inflação não seria problema, tá? O problema é que, na realidade, ninguém ajusta o salário ao volume da inflação, especialmente quando passa períodos inflacionários muito altos, como o que estamos vivendo nesse momento. Tá? Essa é a primeira resposta da sua pergunta em relação a medo de os juros dispararem. Tá? Não existe essa coisa, então. Vai disparar. Não, é só assinar o contrato certinho que dá tudo certo. É só saber como funciona isso aí. Tá? Não vou profundizar sobre isso agora, porque o objetivo dessa live é explicar como utilizar esse dinheiro do banco, onde está o verdadeiro negócio do investimento imobiliário, mas a parada vai por aí. Segunda coisa que você perguntou é, nossa, mas vou ficar endividado por 25, por 30 anos, 35? Eu já fiquei sabendo que aqui no Brasil até 35 anos deixa. Só que a parada não é quantos anos você saca o empréstimo. O negócio é quantos anos você paga o empréstimo. Não é quantos anos você pode tirar um empréstimo a 35 anos para que a parcela fique menor possível. Com a diferença do aluguel com a parcela, você pode ir diminuindo, aportando na dívida e diminuindo o capital. Tal jeito que nunca sai o dinheiro do seu bolso. Sai do ativo imobiliário, não sai do seu bolso. O ativo, o aluguel. Nesse caso, o aluguel. O aluguel, diminuindo a parcela, fica um diferencial, fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa você pode utilizar para gastar, pode utilizar para investir em outro apartamento ou para diminuir a dívida desse empréstimo financiado no primeiro lugar. Diminuir o tamanho da dívida ou diminuir a quantidade de anos que você tem essa dívida. Então, não é importante quantos anos você saca o crédito, e sim quantos anos você acaba pagando o crédito. Tem gente que tira o crédito há 30 anos, acaba pagando em 20 ou 15, na metade. Por quê?
porque investe em apartamentos, o aluguel começa a aumentar, e em 10 anos o valor do aluguel quase triplica o valor da parcela. Entendeu? E aí aumenta o valor que você vai conseguindo aportar. Outras pessoas não lhe interessam deixar 30 anos, tanto faz, porque está procurando ter ingressos passivos, entendeu? Parar de trabalhar e receber ingressos passivos. Ou seja, eles querem gastar o diferencial da parcela do financiamento com o ingresso do aluguel, entendeu? Vai Entendi. depender, como eu disse no início, da sua estratégia, do que você deseja. Você quer viver das rendas, quer construir patrimônio, as duas, entendeu? Você tem poupança, não tem poupança, você gosta de trabalhar onde você trabalha, você ganha muito, ganha pouco, ganha meio a meio, entendeu? Vai depender. Quantas propriedades sejam bom para você, Vanessa? Não sei, 3, 4, 5. Para mim, 8, 12, 18. Não sei, depende. Você é diferente do que eu, você, os outros tipos são diferentes dos meus. Sua situação é diferente da minha. Então, Não se resumo da trata, ópera. não se trata de ficar endividado, se trata de saber usar o dinheiro do banco. Exatamente, resumo da ópera. Robert Kiyosaki diz, tem dívidas boas e dívidas... Robert Kiyosaki é o autor do livro Padre Rico, Padre Pobre. Traduzindo para o português, pai rico, pai pobre. Isso, Pai Rico, Pai Pobre. Rich Dad, Poor Dad. Seria em inglês? Como é que é? Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, pai pobre. Isso aqui seria Isso aí. o padre, seria o padre da igreja. Não, é verdade. Pai Rico, Pai Pobre. Pai rico, pai pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Daí ele fez esse livro. Nesse livro ele fala sobre essa situação da dívida boa e dívida ruim, tá? E a dívida boa é aquela dívida que paga o mesmo ativo imobiliário, e a dívida ruim é aquela que você utiliza para gastar, para comprar, para trocar de carro, para, sei lá, viajar, para comprar roupa de marca, coisas assim. Ok? Saquei. Muito bem. Então, não se trata de endividamento, se trata de saber usar o dinheiro do banco. Fechou. Exatamente. Não se trata de ficar endividado com o banco, se trata de utilizar o endividamento de forma certa para comprar o ativo certo. Agora.